Boa noite, muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Vai chegando aí, quem vai chegando, por favor, dá um likezinho, dá um oi, vai me dizendo que tá presente, para que nós possamos começar. Tá aí o Eduardo Júnior, muito boa noite, Eduardo, seja muito bem-vindo. O Daniel Leite, meu fiel escudeiro, aqui para assuntos da internet. O Daniel que vai nos acompanhar durante toda a noite hoje, porque o Daniel tem uma surpresa para vocês. Daqui a pouco ele vai colocar um comentário nos convidando para uma super aula live aí que vai acontecer na quinta-feira que vem, no horário de sempre. A Camila Rodrigues, muito boa noite, Camila, seja muito bem-vinda também. Hoje nós vamos falar de como vender mais que os concorrentes. Nós queremos saber como vender mais que os concorrentes, o que é preciso fazer para que nós possamos vender mais que os nossos concorrentes. Quais são as atitudes, quais são as coisas, quais são as tarefas de você, chefe de venda, líder de venda, empresário, supervisor de venda, gerente de vendas. O que vocês precisam fazer para vender mais que os concorrentes? É possível vender mais que os concorrentes? Será que não? Será que eu estou contaminado pela negatividade aí de alguns empresários que vivem dizendo que as coisas estão ruins? Eu venho sempre falando, as coisas estão ruins para aqueles que acham que sempre as coisas serão ruins, né? A gente vê aí um monte de negócio prosperando. Todas as vezes que eu ouço isso, eu me lembro de um livro do Tim Collins, que ele fala sobre empresas que têm sucesso, empresas que realizaram, empresas que tiveram grande prosperidade, e ele mostra também empresas que tiveram problemas sérios, empresas que quase faliram ou até faliram. E o Tim Collins traz pra gente uma coisa muito bacana. O Ronaldo Stabile de Birigui, muito bem-vindo, Ronaldo. O Luiz Gustavo, muito bem-vindo. Luiz Gustavo, obrigado aí por prestigiar, seja muito bem-vindo. O Ronaldo aqui me cumprimentando, boa noite. Boa noite, Ronaldo, meu fiel escudeiro aí de Birigui, para parcerias, para treinamentos, para palestras, para o CVL, o Congresso CVL, Comportamento, Vendas e Liderança, meu parceirão aí. Mas o Tim Collins conseguiu constatar, depois de ver em muitas empresas durante muito tempo, a seguinte situação: mesmo em períodos de crise, algumas empresas que estavam em segmentos que eram muito afetados por crises, conseguiam ter resultados espetaculares. Elas conseguiam prosperar, conseguiam se tornar empresas perpétuas e conseguiram ter resultados fantásticos, mesmo em momentos de crise, participando de um segmento que estava vivendo muita crise. E o Tim Collins também traz uma outra coisa: empresas muito prósperas que viviam segmentos que estavam em alto crescimento, mesmo vivendo nesse momento, mesmo ela passando por esse período, elas tinham grandes dificuldades e quebravam, elas faliram, mesmo participando de setores que estavam crescendo demais, em momentos de muito crescimento e com a economia global indo muito bem. Então, ele resolveu pesquisar mais profundamente e descobriu que o que determina que uma empresa vá bem ou que uma empresa vá mal, que uma empresa cresça muito ou que uma empresa quebre, não é a economia, não é o momento de crise econômica, e sim a sua capacidade de gestão e inovação. Então é isso que determina o sucesso de uma empresa, é isso que determina se a empresa vai muito bem ou não, e não o momento de crise. Então você aí que está pensando o seguinte: essa crise que nós estamos vivendo aqui no Brasil, isso aqui vai acabar prejudicando a minha empresa. Não é isso que vai determinar se sua empresa vai bem ou mal, é sua capacidade de gerir a tua empresa, de gerir esse momento, de fazer a gestão e ter as atitudes que são necessárias, e tua capacidade de inovação.
O Luiz Gustavo está aqui me dando boa noite, muito obrigado, um abraço para você também, meu querido. A Dani chegando aí, muito boa noite. A Dani é empresária aqui de Bauru, que está sempre aqui nos prestigiando também. Hoje nós estamos aqui na fanpage e vamos falar sobre como vender mais do que os concorrentes. Vamos continuar saudando quem está chegando, mas a gente precisa entrar no nosso tema, a gente precisa entrar no tema que nós vamos abordar hoje, e eu não posso deixar de lembrá-los que na quinta-feira que vem, na semana que vem, na quinta-feira, exatamente no dia 30 de novembro, às 20 horas e 30 minutos, nós vamos ter uma live sobre processo de venda. Eu vou detalhar todas as etapas de um processo de venda e o que isso pode fazer pelos seus resultados, o que isso pode fazer pelos resultados da tua empresa. Então é o seguinte, quando a gente fala de concorrente, quando a gente fala de que quer vender mais do que concorrente, não é simplesmente sair desembestado por aí e tentar fazer um monte de coisas sem conhecer exatamente o nosso concorrente. Se eu estou falando de vender mais para o concorrente, eu preciso primeiramente conhecê-lo muito bem. Então, uma das coisas, entre outras que eu vou citar aqui hoje, eu preciso conhecer muito bem meu concorrente. Eu preciso saber quem exatamente ele é. Eu já disse em outros momentos que hoje a gente disputa a grana com todo o mercado. Muito boa noite, Luiz Fernando Pascoaloto, diretamente de Rio Preto. Oi, Pascoal, obrigado por estar presente, viu? E aí, quando a gente disputa a grana com todo mundo, nosso concorrente é todo mundo que é nosso consumidor, utiliza os recursos que ele tem, a sua grana, né? Mas aqui eu estou falando do concorrente específico mesmo. E o teu concorrente, ele deve ter características muito parecidas com você, tá? Ele deve atuar no mesmo canal de venda, ele deve buscar o mesmo segmento, ele deve estar procurando o mesmo posicionamento que você. Então, não adianta você entender que são seus concorrentes simplesmente quem faz o mesmo produto que você. O mesmo produto que eu estou falando é um produto, né? O exemplo aí mais prático todo mundo que faz camisa é concorrente um do outro? Não, a gente tem concorrentes muito específicos, né? A Lacoste, por exemplo, não é concorrente de todas as camisarias, não é? Uma camisaria que vende camiseta a preço agressivo, a preço de entrada, a baixo preço, a preço popular, ela provavelmente não vai ser concorrente de uma empresa, como a garotada diz, que vende camiseta de marca, não é? Porque ele está concorrendo exatamente com empresas de entrada. Então, é isso que eu quero determinar. Não é simplesmente o produto que determina quem são seus concorrentes. Você precisa entender se ele está buscando o mesmo posicionamento que você e se ele está também buscando o mesmo cliente, o mesmo canal de venda. Ele atua sempre pelo mesmo canal de venda que você, tá bom? Então, isso é uma coisa que é importantíssimo. Outra coisa que é muito importante também é entender como esse concorrente vende. Depois que você descobriu, ou depois que você verificou que ele atua no mesmo canal de venda, da mesma forma que você, ou do mesmo... Apagou a luz aqui um pouquinho, mas caiu a luz e já voltou. Eu tô com o Leandro aqui no quarto, o Leandro tá descansando e o GV, o gerente de vendas da Ebel Esquadrias, a gente está fazendo uma visita ao mercado e o Leandro se assustou com a luz apagando aqui, mas já voltou. E aí, como esse cliente vende, como esse concorrente vende, também é importante você saber. Então você já sabe se ele tem o mesmo posicionamento, você já sabe se ele trabalha no mesmo canal de venda que você precisa entender se ele vende da mesma forma que você vende, ou
Aqui nem necessariamente você precisa saber exatamente se ele vende da mesma forma. É legal mesmo saber como ele vende, qual a forma que ele atua, né? Como ele atua junto ao cliente. E aí, junto com isso, você precisa saber como ele precifica. É muito importante você entender como ele precifica, né? Hoje a gente teve uma situação bem propositiva aqui, que a gente estava visitando um cliente que ele tinha muitas informações sobre precificação de um concorrente. Ele sabe muito próximo da realidade como o concorrente ou o principal concorrente dele precifica. Você precisa buscar isso, como ele precifica. Aí ele, mas como saber disso daí? Eu vou ligar lá no cliente, vou ligar no meu concorrente e vou perguntar? Bom, se você está no mesmo mercado que ele, compra o mesmo produto que ele, vende o mesmo produto porque ele, para o mesmo cliente que ele quer vender, provavelmente você tem representantes em comum. Então, se ele compra um produto que você compra, muito provavelmente ele paga o mesmo preço. Se você visitar a loja dele ou pedir para alguém visitar a loja dele, você vai saber como ele precifica. Porque você vai lá e sabe o preço que ele vende e você vai imaginar. Eu já sei como normalmente ele faz a precificação dele, qual markup que ele coloca em cima dos preços. E esse acompanhamento, eu vou mais longe, tem que ser contínuo, não dá para fazer somente uma vez. Uma outra coisa importantíssima que vai incomodar muita gente que vai ver essa live aí é o seguinte: como o teu concorrente treina a equipe de venda? Qual é o treinamento que ele faz? Tá? Tanto o treinamento como produto, eu nunca me canso de dizer, é necessário treinar a nossa equipe de venda produto, mas também é necessário treinar a nossa equipe de venda técnicas de venda. Então você precisa entender como ele treina a equipe dele, tanto produto como técnica de venda, como é o treinamento de técnica de venda dele. E essa equipe dele faz isso bem, ela atua bem diante do cliente, ela faz isso com um desempenho alto ou muito bom. Então isso é importante sobre o treinamento, tá bom? O Daniel, ele tem uma mensagem para me passar aqui, ele vai acabar me passando assim. Eu vi que subiu aqui uma informação, Daniel, mas eu não sei onde foi, tá? A Lourdes acabou de chegar, a Lourdes está também assistindo a nossa live e obrigado por prestigiá-la. Lourdes, obrigado por estar aí, tá? Bom, eu preciso saber, depois de treinamento, como nossa equipe também, ou como a equipe do nosso concorrente é reciclada. Por que eu disse para vocês que isso é uma coisa que incomoda muita gente? Porque treinamento é uma coisa fundamental, uma coisa básica para as equipes de venda. E aí, às vezes, a pessoa está aqui participando da live e não oferece o treinamento necessário para a sua equipe, se incomoda por isso. Se você não treina a sua equipe, como você pode cobrar alguma coisa deles? Como você vai cobrar alguém que você não preparou para fazer o que você espera que ele faça? Então é necessário treinar, por isso que às vezes incomoda. Se você não está treinando, você não está fazendo a sua parte. Se você não treina seu time, se você não treina a sua equipe, você não está fazendo a sua parte, tá? E se há treinamento, a gente precisa de reciclagem. Uma equipe de venda não treina, a equipe de venda profissional, ela não treina de vez em quando. Eu sempre trago aqui também, as pessoas que me acompanham já sabem disso, eu faço sempre essa analogia. Um atleta profissional, ele treina insistentemente, ele treina todos os dias, ele não pode ficar um dia sequer sem treinar. Então, um vendedor profissional, ele tem que treinar constantemente, ele tem que estar sempre treinando para ele poder melhorar sua performance, melhorar seu desempenho. E a empresa e o líder de venda, o chefe de venda auxilia isso reciclando, tendo um cronograma de reciclagem da sua equipe para que ele possa estar sempre com esse treinamento vivo dentro da empresa, sempre com esse treinamento vivo na cabeça dos vendedores, dos consultores de venda, da sua equipe, do seu time de venda aí, tá bom? A
Além de treinamento, além de reciclagem, é muito importante uma boa política de remuneração. Você sabe como os seus concorrentes remuneram sua equipe? Qual é o percentual, qual é a política, quais são os diferenciais da política de remuneração do teu concorrente? Eu já cansei de entrar em empresas e descobrir que a equipe de venda, apesar de estar muito entusiasmada, apesar de conhecer bem o produto, apesar de ter uma boa qualidade em técnicas, ela não vendia porque a remuneração dela não era tão atrativa, não era tão boa como a do concorrente. E era um papo que todo dia surgia no café. Se eu trabalhasse lá, se eu trabalhasse lá, se eu trabalhasse lá eu ia ganhar X, se eu trabalhasse lá eu ia ganhar Y. E um pequeno ajuste no modelo de remuneração da empresa fez com que os resultados decolassem, porque a equipe tinha tudo, só faltava um diferencialzinho ali de remuneração, uma correção na política de remuneração para que eles fizessem mais do que o próprio concorrente. Então, saber como o teu concorrente está remunerando e entender a diferença da tua remuneração e a remuneração dele é muito importante para você vender mais do que ele. Você vai atrair mais profissionais, você vai reter os melhores profissionais de vendas se você tiver uma remuneração que eles esperam, que ele gosta, né? Então é importante você entender o que o concorrente faz para você fazer melhor. E não é muito melhor, tá? Se você está pensando aí que é uma fortuna, 50% melhor, não. Nós vendedores, nós somos muito sensíveis ao bolso. Nós gostamos de boa remuneração. E quando a gente vê uma remuneração 10, 15, 20% melhor, isso nos atrai. Isso faz com que a gente se esforce, se envolva, sinta mais vontade de vender melhor, de vender mais. Então, remuneração é importante. Um outro ponto importantíssimo do nosso tema aqui é divulgação de resultados. Divulgação de resultados e acompanhamento. O Luiz Fernando Pascoaloto de Rio Preto, está dizendo aqui: treinamento mais remuneração agressiva igual a 80% do caminho. Treinamento e remuneração agressiva é uma grande parte, talvez seja parte desses 80% mesmo, né, Páscoa? A gente sabe que, inclusive, uma outra parte que eu acho muito importante é essa daqui. Eu só diminuiria isso porque o treinamento e a remuneração, ela é consequência, ela sendo bem aplicada, ela tendo uma boa versão, ela é consequência de um bom processo de contratação, um bom processo de seleção e recrutamento, de recrutamento e seleção. Se você recrutou bem, selecionou bem, você tem um bom candidato para treinar. Se você tem uma boa remuneração, você tem uma remuneração que vai entusiasmar bem, vai entusiasmar muito um candidato treinado que foi bem selecionado. E aí você tem quase tudo. Você tem quase todo o composto pronto. Quer dizer, recrutei bem, selecionei bem, treinei bem, tenho uma boa política de remuneração. O que está faltando? Acompanhamento de resultados. Você precisa ter uma boa política de acompanhamento de resultado e divulgação. É do tempo do onça a empresa que verifica resultado uma vez por mês. Também é do tempo do onça a empresa que vê resultados apenas financeiros, que não acompanham nenhum outro indicador, que apenas acompanha volume de venda, volume financeiro de venda. Isso é do tempo do onça, tá? Então você precisa entender, você precisa compreender performance, desempenho, indicadores. Você precisa entender, tá? Então, você ter uma boa política, um bom processo de divulgação de resultados, né? E fazer com que a equipe acompanhe isso sistematicamente é um grande diferencial. Provavelmente, se você for procurar seus concorrentes, você vai verificar que poucos deles têm divulgação de resultados sistemática e faz a equipe acompanhar resultado. Eu canso de falar isso, eu grito isso aí para ecoar. Coloque um bom processo de divulgação e acompanhamento de resultado na tua empresa, que você já vai conseguir alguns pontos percentuais de venda, tá? Você já vai conseguir alguns pontos percentuais de venda, ok? Então, isso é uma coisa importante, divulgação de resultado e acompanhamento de resultado. Por fim,
O mais importante de todos esses itens que eu falei, eu vou relembrar que a gente falou sobre quem são os nossos concorrentes, como eles vendem, como eles precificam, como eles treinam as suas equipes de venda, como é feito a reciclagem, lembrando que treinamento é de produto, mas também de técnicas de venda, como eles remuneram as suas equipes, como eles divulgam e acompanham o resultado de venda. Todos esses pontos são importantes se você quer vender mais do seu concorrente. Mas tem um deles, umzinho, que é a grande sacada que faz você saltar, você pular, você ser catapultado para outro nível, você ir bem mais longe, que é dominar o processo de venda. Dominar o processo de venda para uma organização é fazer com que toda a sua equipe atenda da mesma maneira, fazer com que todos os seus vendedores apliquem um processo de venda que é vencedor, que faz os clientes que entram na loja ou que são prospectados serem convertidos. Então, é sobre o processo de venda que eu quero falar agora. Você ter um processo de venda, e eu sei que muitos vendedores não conhecem um bom processo de venda, muitos deles não sabem nem o que é um processo de venda, tornam isso um grande obstáculo para ele conseguir bom resultado. Se ele não sabe o que é o processo de venda, se ele não sabe aplicar um bom processo de venda, ele dificilmente vai ser bom, ele vai ter bom resultado. Eu digo o seguinte, um vendedor, uma equipe de venda que não tem um processo de venda claro, que não foi treinada para executar um processo de venda, ela vende o tempo inteiro na intuição, ela vende o tempo inteiro no feeling, ela sofre venda o tempo inteiro, ela sofre venda transacional o tempo inteiro, que ela só consegue vender para aquele cliente que realmente quer muito comprar. Ela não consegue converter, ela não consegue transformar necessidade em desejo, porque para você transformar necessidade em desejo, você precisa conhecer técnica de venda. Você precisa executar um processo de venda. E é disso que eu quero falar no dia 30, na próxima quinta-feira. Eu quero demonstrar para vocês um processo de venda vencedor, que converte vendas. Um processo de venda que está testado há mais de 20 anos, né? Eu venho testando e retestando esse processo de venda ao longo dos últimos 20 anos, aplicando em empresas do segmento de varejo, aplicando em empresas de prestação de serviço, aplicando em empresas de bens, aplicando em empresas que trabalham pelo telemarketing, aplicando em empresas que trabalham presencialmente, aplicando em porta a porta, aplicando em venda de varejo, aplicando em um monte de segmento e colhendo bons resultados. Então, na quinta-feira que vem, e é o que o Daniel vai fazer agora, vai adicionar nos comentários um link para você poder se inscrever numa aula sobre processo de vendas. Eu vou apresentar para vocês as etapas do processo de venda, para que cada uma das etapas servem e como você executar as etapas do processo de venda para que elas tenham resultado. Acabei de colocar aí, ó, inscrição para a live sobre processo de venda, tá aí o link, você vai poder clicar nesse link, fazer sua inscrição, guardar a sua vaga. Eu imagino que isso vai ser bem procurado, então não perca tempo, já faz sua inscrição aí, mesmo que você tenha dúvida se vai participar ou não, faz a inscrição, reserva seu lugar, tá? Porque provavelmente a gente vai ter que testar para ver se realmente vai ter capacidade para a gente fazer para muitas pessoas, mas enfim, a gente está esperando muita gente participar, mas já reserva teu lugar aí e a parada vai ser essa. A principal situação, a principal atenção que nós temos que ter para que a gente possa vender mais do que o nosso concorrente é dominar um bom processo de venda, e dominar um bom processo de venda significa dizer que nossa equipe executa bem, tem um padrão para aplicar um processo de venda quando ele está diante do cliente, pelo telefone, presencialmente, recebendo o seu cliente. Não é verdade, seu Thomas Vicentini? O seu Thomas, que é um homem muito experiente, sabe o quanto um processo de venda pode diferenciar os seus resultados do seu concorrente. E na semana que vem, então, eu vou apresentar as etapas, o motivo de cada uma das etapas e como elas devem ser construídas e executadas
junto aos seus clientes. E inclusive dá toques de como você fazer o acompanhamento para que seu vendedor se desenvolva, que ele possa vender mais através desse processo de venda. Tá legal, gente? Tá aí o link nos comentários para você se inscrever na live do dia 30 às 20h30, onde eu estarei abordando processo de venda. Como executar um processo de venda vencedor. Um processo de venda que faz você vender mais do que qualquer um dos seus concorrentes que não dominam um processo de venda e não fazem com que seus times, suas equipes executem um processo de venda de forma padronizada. Não é verdade, Luciano Tani? Um grande vendedor e amigo corretor que sabe muito bem a força de um processo de venda, de um bom processo de venda executado para uma venda consultiva. Meus senhores e minhas senhoras, muito obrigado pela participação de hoje, muito obrigado por vocês estarem todos aqui. E enquanto minha cunhada vai chegando atrasada, já no final da live, o Luciano está aqui me respondendo. Olha eu aqui, ele manda um abração para mim, Elisa, Pedro, Thiago e para Xuxa. Tá mandado, Luciano. Um abração para vocês aí. Um beijo, Elisa, Pedro, Thiago e a Xuxa também. A Xuxa também. Um abraço para vocês e obrigado por estar prestigiando, meu amigo. Na semana que vem, então, dia 30 às 20h30, a live, você precisa se inscrever aí no link que eu deixei nos comentários. Processo de venda vencedor, uma live sobre um processo de venda vencedor que faz sua equipe catapultar, ir para uma outra etapa, ir para um outro patamar de vendas. Um beijo para todos, bom final de quinta-feira, amanhã é sexta, pré-sexta, então até a próxima, um beijão de novo. Tchau, tchau.